Boa tarde neste domingo. Depois de tantos dias sem gravar vídeos, né? Mas a gente tem que fazer. Nossa missão nesse mundo é dar testemunho da fé e da verdade, né? E buscar o fim último nosso, né? Na verdade, a humanidade, na sua grande maioria, não sabe e não busca o seu fim último. Os que sabem não buscam o seu fim último, né? E os que não sabem também não vai buscar porque não sabem, né? Então a gente precisa estudar. Enquanto a gente tem vida, enquanto a gente tem tempo, todos nós precisamos caminhar e batalhar nesse sentido, né? Só que as forças do mundo, da carne, do demônio, das coisas, nos afastam disso, né? Que nosso princípio, que é para o qual nós tendemos a ir, que todos nós buscamos, né? Seja ricos, pobres, seja todo mundo, toda a criação, ela tem um fim, ela tem uma origem que alguém criou. Então ela nasce de alguém. Então as pessoas precisam compreender isso, né? Vamos iniciar rezando a oração do Espírito Santo em latim. A gente aprendendo também já a rezar algumas orações em latim, né? Mas já digo que tudo é válido, né? Mas em latim, porque a língua é essa língua sagrada, né? É a língua da igreja, que a igreja preza mais pra gente, digamos assim, adorar a Deus, da gente prestar culto a Deus, é a língua sagrada, né? A língua culta é uma língua única, né? Então a gente foge um pouco do nosso linguajar comum e passa a ter mais essa espiritualidade, né? Essa conexão com o que é mais erudito, o que é mais sagrado, o que é mais culto, né? Então a gente termina também ficando mais espiritualizado, mais doutrinal, a gente fica mais, leva as coisas de Deus mais a sério, que esse é um dos males da sociedade mundial, né? Não leva a sério as coisas de Deus, nem as coisas do mundo, nem a si próprio. Então, e aí termina enveredando os caminhos que aí é sem volta, né? Vamos iniciar aí a oração do Espírito Santo. Veni Sancti Spiritus, Veni Sancti Spiritus, repli tuorum corda fidelium, et tui amoris in eis egnem ascendit. Emit spiritum tum et creabutum et renovabis facem terei. Oremos. Deus cui corda fidelium sancti spiritus illustrationem doquist da nobis in eodem spiritu recta sapere, et de eius semper consolationem gaudere. Per Christum Dominum nostrum. Amém. Então, na tradução para a nossa língua fica: Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, aqui a gente já começa invocando o Divino Espírito Santo, né? Que é nosso Pai, nosso Deus. Ele é o Consolador, Ele é o nosso guia, né? Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso médico, né? Isso que eu estou falando por exemplo, Ele é o nosso médico. Por quê? Porque embora a humanidade ela não entenda e não veja, mas a humanidade está doente. Nós somos doentes, né? Desde a queda de Adão, do pecado,
o mundo ele adoeceu, ou seja, a morte predominou no mundo, a destruição e a morte, etc. Então Deus, ele que criou esse mundo perfeito e bom, o mundo não deixou de ter o domínio de Deus, porque nada deixa de ter o domínio de Deus, só que por justiça, Deus, já que as criaturas preferiram, as criaturas, digamos assim, aquelas criaturas de inteligência e vontade decidiram se afastar de Deus, então o que foi que aconteceu? Deus ele não interfere na liberdade de suas criaturas. Principalmente, a gente fala aqui das criaturas com inteligência e vontade, que é o homem e os anjos, né? Então, aí o que é que a gente percebe com tudo isso, né? A gente percebe que o seguinte, que estamos doentes, só que Deus não abandonou sua criação, né? Ele não abandonou o homem, a própria sorte, não. Deus, ele nunca abandonou o homem, né? Desde que o homem caiu, Adão, certo que ele expulsou do paraíso, mas quando o homem estava em estado de graça, ou seja, ele não tinha pecado, né? Ele ali estava como se fosse imaculado ali, né? Mas depois da queda não, todos os homens depois de Adão pecaram, exceto Nossa Senhora e Jesus Cristo. Esses dois não, porque Jesus Cristo porque é Deus, como está escrito, ele é Deus é um verdadeiro e nele não há pecado, né? Ele é a luz e não se mistura com trevas, né? Assim como está no Evangelho de São João. E Nossa Senhora porque é a mãe dele, né? Nossa Senhora porque é a mãe dele e foi preservada para ele vir e nascer através dela, né? Então, como Jesus Cristo não tem pecado, a mãe dele também não tem, né? Porque se a mãe dele tivesse, ele também teria. Essa é a lógica simples, né? Que as pessoas não entendem, não sabem meditar as coisas, né? Então, assim, só que o restante da humanidade não. De alguma forma a gente herda de Adão e Eva essa maldição. Só que Jesus, ele sanou isso, né? Então, aqui, esse vídeo aqui tem que fazer os vídeos mais rápido um pouco, para poder, porque as pessoas estão tão doentes que não conseguem nem sequer ver os vídeos, né? Não tem tempo nem para sequer ouvir os vídeos, né? Então aqui está com 7 minutos, vou estender aí até uns 15 minutos no máximo, ou 20. Então a gente vai continuar no tema da verdade, né? Então, esse tema da verdade é o tema da criação, né? Deus é a verdade, só que ele expande essa verdade que está nele mesmo para a criação das coisas. Então, tudo que provém de Deus é verdadeiro, né? Então, Deus criou as coisas fora dele, né? Que estão fora de Deus, né? Criou as criaturas, entendeu? Criou o céu e a terra, como está escrito. Essas criaturas, elas são verdades. Por quê? Porque elas existem, passaram a existir. Elas não são Deus porque elas não, embora muitas seitas, digamos assim, os agnósticos, etc., seitas modernistas aí, ficam com mentiras, dizendo que não, que Deus está na natureza. Não, Deus é a natureza, mentira, né? Essa natureza não é Deus, né? Os panteístas acham isso, talvez acham isso também, mas isso aí são temas que aqui, o objetivo desses vídeos aqui, claro que eu vou dar uma pincelada em muitos erros, mas os erros são muitos. 2 mais 2 é 4, só que quem quiser inventar que 2 mais 2 é 5, outro inventa que 2 mais 2 é 6, 2 mais 2 é 10, 2 mais 2 é 20, 2 mais 2 é 30, e aí vai até, aí não tem fim a mentira, né? A mentira, ela, se vier milhões e milhões de pessoas dizendo que 2 mais 2 é, um diz que é 100, outro diz que é 150, outro diz que é 1 milhão, mas todas elas vão ser uma mentira, né? Todas elas vão ser mentira. E a verdade só vai ser uma só, que 2 mais 2 é 4. É ou não é? Então a verdade não depende de maioria, não depende de opinião própria, de opinião de cada um, e nem do que cada um acha. Porque a verdade, ela está na existência das coisas, né? Deus é a verdade, porque Ele é o ser que sempre existiu, né? Então, eu sou a verdade que eu passei a existir, mas eu não sou eterno, não sou Deus. Por quê? Porque
em algum determinado momento do tempo, eu passei a existir, ou seja, eu não existia antes da minha idade, né? Total que eu tenho hoje. Tá? Então, isso serve para as outras coisas, para as outras criaturas, né? Então, se você vem voltando no tempo até chegar no início da criação, tudo passou a existir. Então, essas coisas não são Deus, são criaturas. O que passou a existir é criatura. Tá entendendo? Então, essas coisas que são criaturas que passaram a existir e depois elas deixam de existir, ou seja, a pessoa quando morre, ela, digamos, nesse mundo, ela não tem mais a parte carnal, assim, ela vira pó, né? Mas só que ela não deixa de existir no sentido da pessoa, ou seja, do ser dela, o do espírito, a alma dela não deixa de existir. Então, um ser humano, só quem deixa de existir são as criaturas materiais, criaturas mais inferiores, né? Tipo animais, plantas, né? Vegetais, pedras, etc. Essas criaturas deixam de existir. Já o ser humano e os anjos não. Estes não deixam de existir. Eles, uma vez que Deus os criou, que eles são superiores na criação, né? O homem e os anjos são superiores acima até mesmo da natureza, digamos assim, até mesmo do universo. Por maior que seja o universo, mas ele ainda é inferior ao homem. Tá entendendo? Então, assim, a humanidade tem que meditar essas coisas. Então, a gente falar de Deus é isso. A gente tem que meditar dessa forma, porque existem mentiras, as pessoas têm que conhecer a verdade. Então, assim, a gente só ama o que conhece. Então, conhecendo a Deus, a gente conhece o homem, e que conhece as outras criaturas, e assim a gente passa a amar tanto a Deus quanto os homens, quanto a si próprio. Agora, se a pessoa não tem fundamento, não sabe quem é Deus, não sabe o que é a existência, não tem noção do que é a existência, do que é o universo, do que é nada, e ela também, e a inteligência nossa, ela é limitada, ou seja, ela é limitada, não consegue explicar tudo. Nem a própria ciência que está por aí. Por mais que eles inventam remédios e etc., invenções e etc., mas eles não vão descobrir tudo, eles não têm como. Assim, é tão complexo, digamos assim, de uma maneira infinita, para descobrir que só Deus é infinito, né? As coisas criadas são finitas, mas mesmo finitas são tão complexas e tão difíceis que microscópio, telescópios, etc., estudos e mais estudos jamais vai conseguir chegar a entender, nem explicar e nem compreender a própria criação e a própria natureza, seja do universo, seja do próprio homem, né? Porque o homem pensa, porque o homem tem um cérebro, porque que as coisas funcionam. Então as pessoas têm que entender isso, né? Então aqui eu estou falando da verdade. Então Deus é a verdade e Ele criou verdades secundárias, ou seja, a sua criação, que somos nós, e o restante da criação, das coisas. Então, passando a entender disso, mas como é que eu sei disso? Por quê? Eu sei porque Nosso Senhor disse, quer compreender a Deus, olha para a criação. E sei também, principalmente porque Deus revelou isso. Isso já está revelado, certo? Seja na história, seja nas escrituras, seja milagrosamente, e etc. Deus já revelou. Então, Deus ele é um Deus que já se revelou. Nós somos privilegiados no nosso tempo, entre aspas, somos privilegiados, mas embora os mais ingratos. Porque nos antepassados, antes de nós, nossos pais, antes de Jesus chegar, por isso Jesus fala, muitos reis e muitas pessoas queriam ter visto o que vocês veem, dariam tudo para ver o que vocês veem, ou seja, a revelação de Deus, compreender ela, ver Jesus Cristo, né? Então Jesus Cristo ele veio e se mantém entre nós, assim que como ele prometeu, está entre nós. Mas depois eu vou chegar nesses pontos.
explicar detalhadamente onde é que Jesus está nesse mundo, carnalmente, etc. Não só em espírito, mas em presença física. Tá certo? Mas assim, a gente tem que ir por partes, que é para o homem entender como é que funciona, entender como é que está a coisa. E aí eu vou falar agora dos próximos vídeos, estou falando da verdade que é Deus, com o conhecimento de Deus. Mas nos próximos vídeos eu vou começar a falar agora da criação em si, do universo, do homem, e etc. Dos estados, das nações, como é que tem que ser os estados, como é que tem que ser as nações, como é que tem que ser os estados, ele tem que ser católico, ele tem que ser, como é que tem que ser as constituições, como é que tem que ser as economias, como é que tem que ser como é que tem que esse mundo ele tem que funcionar, né? Eu estou com a ferida na mão aqui, trabalhando duro esses dias. Por que a gente trabalha? Jesus abençoou o trabalho, ele mesmo trabalhou. Embora a gente foi condenado ao trabalho por causa de Adão, tirará o sustento do sol do seu rosto, seu sustento do sol do seu rosto, mas Deus abençoa o trabalho. Quando a gente trabalha, a gente se desenvolve, a gente dá valor às coisas, à vida, ao trabalho, aos nossos bens e etc. Né? A gente vê que a realidade da vida é dura mesmo. Isso é bom, educa o homem, né? Então assim, mesmo diante de males, mas a gente extrai coisas boas ainda. Mas são temas para depois explicar com o tempo, né? Que aí tem muitos e muitos temas, né? É o tema da criação, aí vem a graça de Deus, vem os dogmas, vem as virtudes e etc. Estou falando do lado bom, eu não estou falando do lado mal, de vícios e etc. Porque isso aí já é outra coisa que deve também ser explicada, mas isso aí já pertence ao lado do mal, do maligno, né? Que aí tem que ser explicado. Essas coisas são tudo mentiras, elas não levam para lugar nenhum, são só fantasias. Então, o objetivo é focar na verdade, né? No que é bom, para as pessoas compreender qual é o sentido delas, o que é que elas devem buscar, como elas devem se comportar, como elas devem viver, qual é o mais importante, porque as pessoas vivem aleatoriamente, né? Buscando felicidade, buscando consolações de felicidade em coisas materiais, naturais, em coisas físicas, em coisas supérfluas. E por mais que essas coisas dá algum tipo de prazer ou de riqueza, mas elas não dão felicidade, né? Felicidade vai muito mais além. A verdade é que assim, as coisas físicas, materiais, elas são inferiores às coisas espirituais. Mas as pessoas pensam que as coisas espirituais são inferiores, é ao contrário, que é sempre o demônio, ele trabalha disso, né? Sempre para inverter as coisas, ele inverte, né? É lícito não usar droga. O demônio diz, é lícito usar drogas. Foi o que ele fez com Adão e Eva no pecado original, né? Deus disse, não coma disso. O demônio disse, coma disso. Deus disse, se comer disso vai morrer. O demônio disse, se comer disso não vai morrer. E aí você vê que o demônio mente, porque as pessoas desobedecem e morrem. E não morre só carnalmente, que a principal morte não é essa carnal, é a espiritual. A carnal, Jesus, por misericórdia, graças a Deus, ele pelo seu sangue, sua ressurreição, ele vai nos ressuscitar. Aqueles que os predestinados, né, aquelas pessoas que realmente querem a Deus. E aí a morte não tem mais a última palavra, né? A morte carnal. Então a morte espiritual continua. E Jesus alerta, né? Não se preocupeis com os que matam o corpo, mas os que matam o corpo e lançam sua alma no inferno. Ou seja, da segunda morte, que é a morte pior, que é a morte espiritual, que essa não tem volta. E aí as pessoas criam um remorso eterno, sem volta. Então as pessoas têm que entender como é que funciona, que é pra gente se cuidar, caminhar do jeito correto. Então, fica aqui esse vídeo aqui, rapidão, depois eu vou continuar com outros.
assim Deus querendo. Amém.